8h41. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, a gente terminou o ano falando sobre economia e vamos começar o ano falando de economia, né? Em meio a essa polêmica sobre a alta da Selic nos últimos meses, o novo presidente do Banco Central, Roberto Galípolo, começa os trabalhos hoje, depois de tomar posse ontem. Uma das principais funções do Banco Central é o controle da inflação. O problema é que o mês de janeiro deve vir acompanhado de alta de preços no varejo. A indústria de bens de consumo, fornecedora de produtos, reforçou ainda mais a pressão sobre o setor nos últimos meses por reajustes, enquanto a valorização do dólar elevou os gastos com insumos importados e favoreceu a importação, ou melhor, a exportação. Tudo isso, um forte alerta, Eduardo Costa, para a inflação já nesse mês de janeiro aqui no país. O que estava ruim pode piorar. Bom dia para você. Bom dia a todos, bom ano para todo mundo. Ô Júnior, é isso, né? Quer dizer, você esqueceu de botar nesse rol aí de más notícias o tal do aumento de ônibus, né? Das grandes capitais brasileiras e tudo. Então, tá ruim, pode ficar pior. Agora veja você, eu não torço por quanto pior, melhor. Eu não torço contra o Lula. Mas da mesma forma que eu fiquei 4 anos falando que o Bolsonaro devia falar menos com a imprensa, lembra? Lembro. E que os veículos de comunicação tinham que tirar aquele chiqueirinho lá da porta, porque aquilo só fazia mal para todo mundo. Bolsonaro um dia desse dando entrevista para Augusto Nunes, falou assim, por que o senhor faria se voltasse a presidência? Falou assim, falaria menos, principalmente com a imprensa. Mas ninguém enxergou isso. Agora vê o Lula. O Brasil inteiro sabe que o Lula fazia um discurso sem propósito contra o presidente do Banco Central. A partir de hoje é o dele. E sabe o que o cara vai fazer? O cara não, né? O nobre presidente do Banco Central vai fazer com seus pares aumentar os juros para conter a inflação. Se não aumentar, diminuir não vai. E o que o Lula vai fazer? Hein? Pode conversar com a Haddad e tomar outros rumos. Acabou a desculpa, né? Acabou o discurso, sabe? Eu quero ver a próxima fala da dona Gleisi Hoffmann, a presidente do PT. O Marcelo da Fonseca, só fazer uma correção aqui, eu falei Roberto Galípolo, na verdade Gabriel Galípolo, né? O antigo que era o Roberto Campos Neto, eu misturei os dois nomes aqui. Bom, ele assumiu, a partir de agora ele, pelo menos ele é considerado um aliado, né, do presidente Lula, uma indicação do presidente Lula, mas ele tem pela frente aí uma situação complexa, de alta de preço, não tem como segurar com essa alta de dólar e o Eduardo já está jogando para frente ali, né? Mais uma alta da Selic, muitos falam, inclusive que a Selic pode chegar lá a 17%. Dá para esperar coisa boa desde janeiro? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Feliz 2025, né? Para quem não acompanhou o Conversa ontem, a gente já manda um novo desejo de bom ano. Acho que dá para esperar coisa boa, sim, porque eu acho que o diálogo, talvez, do Galípolo com o governo federal vai ser melhor. Pelo menos não vai ter aquela hostilidade que a gente viu do governo com, né, o Roberto Campos Neto, que era o indicado do governo Bolsonaro. Agora, o Galípolo, ele fica meio que no meio de um cabo de guerra. E talvez o fundamental para ele seja ouvir mais a equipe técnica do governo, né, a equipe da Secretaria de Fazenda, que avalia os números, avalia o impacto das medidas, do que ouvir a equipe política. A equipe mais radical, o Edu citou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mas tem outras lideranças dentro do governo que também pressionam muito, né? Tem ministros do governo, como Rui Costa, que querem, né, que tem uma visão diferente do que é a economia e corte de gastos. Então, se ele conseguir ouvir mais o lado técnico, talvez a gestão dele vai ser menos turbulenta em relação a números. E aí ele vai ser criticado, né, nas redes sociais pela ala mais radical. Só que aí eu acho que ele tem que pensar nos números e pensar no dia a dia das pessoas. A principal preocupação que ele tem que ter é inflação, né, o aumento do custo de vida das pessoas. E se ele conseguir controlar a inflação, como os últimos presidentes do Banco Central conseguiram controlar, já vai ser um avanço interessante, já vai ser uma vitória muito grande para ele. Se ele ouvir o lado radical e quiser só fazer política, aí a gente vai ter muito problema. Então, tomara que o Galípolo tenha essa sensibilidade, né, de não se envolver nas brigas políticas que às vezes uma parte do governo tenta arrastar ele. William Travassos, quando eu falo que a indústria de bem de consumo está pressionando o varejo, é o seguinte:
Tá custando mais dinheiro para fazer, então tem que subir o preço. Sim, e aí, bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu não espero sensibilidade nenhuma dele. Eu só espero que ele seja um cara técnico. Nós tínhamos muita hostilidade entre o governo e o ex-presidente do Banco Central. Esse novo presidente, ele é aliado do Lula, né? Ele foi secretário executivo do Ministério da Fazenda, mas ele é um profissional capacitado. Ele é mestre em economia política, formado pela PUC de São Paulo, tem toda a qualificação técnica e ele sabe que para ele conter a inflação, o Eduardo tocou muito bem nisso, vai ter aumento dos juros, ponto. E aí quando você tem aumento dos juros, você tem dificuldade para conseguir empréstimos, é um inferno isso. Eu não queria estar na pele desse homem. Agora, o governo precisa entender, né, que o Eduardo fala sobre a parte da comunicação, e eu concordo com o Eduardo que o Lula tem um erro absurdo de comunicação e até de estratégia política. Veja a história do DPVAT. Eles falam, nós vamos cobrar o DPVAT. Aí vem os governadores e falam assim, vocês não vão cobrar o DPVAT, nós não vamos cobrar isso para vocês. Aí no último dia do ano ele dá uma canetada e fala assim, não, tudo bem, gente, olha, não vai ter DPVAT, a cobrança do DPVAT em 2025. Então é uma falta de estratégia política, é sempre trabalhando em função da opinião pública, de se manter no poder, e a gente não pode deixar isso acontecer, porque nós estamos pagando um preço alto por isso. E esse ano de 2025... o Galípolo, ele tem uma missão quase que impossível em função de todas as configurações dentro da área de economia. E eu preciso que esse cara não tenha a sensibilidade, e sim que ele use a técnica dele e não se deixe levar por uma pressão, né, de Gleice Hoffmann, de uma ala mais esquerda do governo Lula. Agora, não vai ser fácil, e a gente sabe disso.